Olá, um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para se manter muito bem informado neste final de semana. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental tem sido um dos grandes problemas que afetam aí a saúde dos brasileiros, de uma forma geral, do mundo todo. Para nos ajudar a refletir sobre esse tema, nossa convidada de hoje é a assistente social e psicoterapeuta Iracy Genésio Caetano. Iracy, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Iracy. Bom dia. Comigo aqui é a Bárbara Guimarães, pela primeira vez aqui no Band Entrevista. Bárbara, é um prazer tê-la aqui comigo. Estreante do Band Entrevista, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite, obrigada pela sua audiência. E como estreante, você pode fazer então a primeira pergunta. Que honra, obrigada. Iracy, prazer falar com você, para a gente poder abordar esse tema que afeta cada vez mais pessoas mais jovens. Primeiro, entrando nesse aspecto da saúde mental no trabalho, a gente acompanha cada vez mais nos primeiros empregos, jovens tendo distúrbios psicológicos, mentais, problemas até mais graves, crises do pânico, crises de ansiedade. Isso está atribuído ao quê? Qual que pode ser a explicação para esse aumento de pessoas com problemas mentais no trabalho? Olha, nós temos percebido uma grande tensão. Os jovens, as pessoas de um modo geral, mas os jovens têm experimentado uma grande tensão no seu dia a dia, seja pela escolha da profissão, o que vão fazer da vida, se vão conseguir trabalho. Essa questão da pandemia tendo impactado de uma forma importante, né, a vida das pessoas, e com o jovem não tem sido diferente. Então a gente tem tido sim uma incidência muito importante de transtornos mentais dos mais variados, notadamente a depressão e a ansiedade. Mas vários outros transtornos a gente tem percebido na vida dos nossos jovens de uma maneira geral. Agora, Iracy, eu tenho insistido aqui com os nossos telespectadores a respeito de idade, né? Eu não vou revelar a minha idade aqui, mas eu já sou um pouco antigo. Agora, essa história de saúde mental, de dependência química, a gente não ouvia falar muito isso no passado. O que aconteceu? Esse assunto era um assunto tabu, era escondido, ou as pessoas criaram mais coragem e estão expondo mais os problemas agora? Olha, você falou de tudo um pouco e é verdade, né? É um tabu, as pessoas muitas vezes têm vergonha, como outros transtornos de uma maneira geral, as pessoas ainda têm muita resistência de falar sobre o assunto. E a questão do uso de substâncias psicoativas também passa por essa dificuldade das pessoas reconhecerem. Então, hoje você tem, primeiro, mais profissionais dedicados a essa causa, né? Mais profissionais se aprofundando nesse assunto. E a sociedade também se colocando mais, tendo mais acesso a informações e, portanto, pedindo mais ajuda, buscando atenção específica para essa questão, né? Vem deixando de ser um tabu. Na verdade, a dependência química é um transtorno como outro qualquer, né? É uma doença, é um transtorno mental pelo uso de substância. O indivíduo, é muito importante que se diga que ele não tem culpa de ser um dependente químico, né? Na maioria das vezes, a própria sociedade incentiva esse uso, né? Nas propagandas, na divulgação de comportamentos, em filmes e etc., né? E ele, na verdade, quem começa a fazer uso jamais vai querer desenvolver dependência química, né? É um fato que acaba ocorrendo por algumas questões que a gente pode falar na medida que a gente for se aprofundando, mas é muito importante que fique claro que é um transtorno mental pelo uso de substância e que o indivíduo não tem culpa. Ele tem, sim, responsabilidade por buscar uma forma de estacionar as dificuldades que vêm como consequência, mas culpa ele não tem. Puxando por esse ponto, a gente acompanha, né? Muitas vezes as pessoas compartilham nas redes sociais. Hoje o Twitter é uma ferramenta em que as pessoas compartilham muito seus dramas, suas vivências e acabam postando histórias de familiares, muitas vezes com raiva por conta de algum familiar, algum parente que acabou caindo nesse universo. A gente acompanha histórias de famílias também que não conseguem atingir e ajudar essas pessoas. A gente estava repercutindo muito, né, na tela da Band ao longo dos últimos meses o drama da Cracolândia, que atinge uma gama muito grande de pessoas. Claro, os dependentes químicos, que são vítimas daquele cenário, os traficantes que estão ali proporcionando todo aquele espaço, os comerciantes que reclamam do problema, a segurança pública que tem que lidar com os desdobramentos, toda uma gama de problemas familiares que muitas vezes não conseguem mais tirar
aquela pessoa, né, aquele usuário daquele ambiente. E quando a gente está numa situação, o que a gente pode orientar para quem está assistindo a gente? O que deve ser feito? É um primeiro contato com uma assistente social, até para a família conseguir ter força para aguentar? É uma internação forçada? O que deve ser o primeiro passo nesses aspectos para quem não sabe mais como lidar com essa situação e está, né, sofrendo com isso? Olha, Bárbara, eu até agradeço essa oportunidade dessa pergunta, né? O primeiro passo para o familiar, por incrível que pareça, não é necessariamente tentar tirar o outro do uso. É cuidar dela. É entender o quanto aquela situação está impactando a sua vida e o quanto ela está se perdendo das suas próprias ações, o quanto as suas atitudes, ao invés de ajudar, está reforçando aquele uso. Então a gente diz, eu não sei se vocês já ouviram a expressão codependência ou dependência emocional, que é um transtorno também da família, né? Então a pessoa que convive com o dependente químico, seja um filho, um esposo, ela também adoece, né? Então ela acaba tendo comportamentos que se tornam facilitadores daquela ação. Então qual que seria o primeiro passo, Bárbara? Buscar ajuda para si mesmo, né? Que pode ser desde dos equipamentos públicos, né? Os postos de saúde, CAPS. O CRAS, o CAPS, né? Que tem os assistentes sociais que podem orientar, e muito importante os grupos de ajuda mútua. Fala-se tão pouco dos grupos de ajuda mútua, né? São grupos gratuitos, importantíssimos, que há muitos anos vêm lidando com a situação. Então a família, ao frequentar reuniões como essas, como o Amor Exigente, o Alanon, o Naranon, ela se inteira e ela troca experiência com outras famílias que estão passando pela mesma coisa e que muitas vezes tiveram sucesso, ou ainda não tiveram, mas resgataram o seu equilíbrio, porque ela precisa continuar vivendo. Ela não pode paralisar a vida dela. E normalmente é isso que acontece. E ao paralisar a sua vida para cuidar do outro, ela traz para o outro uma tranquilidade. Alguém está fazendo por mim, eu não preciso fazer. Agora, Iracy e Bárbara, algumas patologias a gente assume, por exemplo, eu sou diabético ou eu tenho miopia, mas é difícil de chegar para alguém e falar assim, olha, eu uso droga, eu uso crack. Ou eu sou alcoólatra. A pessoa é doente, ela é um doente para começar. Ela é um doente, ela tem um transtorno que a gente diz exatamente, eu falo assim para os meninos, né, para os meus pacientes, é tão doença que tem CID, né, tem um código internacional, está classificado no Código Internacional de Doenças. Então, ela não precisa ter vergonha, né? Ela pode assumir que ela perdeu o controle do uso. Ninguém começa, eu repito, ninguém começa a usar álcool ou droga, mesmo álcool, que é uma droga. O álcool é uma droga legal, mas é uma droga, né? Ninguém começa a usar para ter problemas. A pessoa usa para se divertir, para se confraternizar, para se soltar, coisas do gênero. É muito comum a gente ouvir de quem fuma há muito tempo, de quem bebe, quando eu quiser eu paro. Isso, eu uso quando eu quero e paro quando eu quero. É porque eu não quero, eu uso e a pessoa nem se deu conta de que ela já virou refém dessa situação. Ela não é mais dona da sua vontade. Né? E uma coisa que eu queria perguntar também, não que o nosso público não seja jovem, mas acho que por esse horário, os mais jovens que voltaram das festas não devem estar acordados ainda. Como é que a gente pode orientar para os pais, nesse momento de rede social? Eu ainda não tenho filhos, não sei como, né, deve ser essa relação, mas no momento em que a rede social faz tudo muito possível, como é que você orienta? Adia. Tem essa conversa para adiar a experimentação de alguma droga, ou conversa sobre como é que está a sua saúde mental, como perceber isso, como ter esse diálogo, que muitas vezes a gente percebe que as famílias hoje não conseguem, né? Principalmente com os jovens que estão presos aos aparelhos tecnológicos. Como criar isso? É extremamente importante esse elo de ligação, esse canal de observação do seu filho no dia a dia. Eu sei, e é verdade, a gente precisa admitir que as pessoas, na maioria das vezes as mulheres, né, que muitas vezes ficam com esse encargo, trabalham, estudam muitas vezes, têm uma jornada extensa e às vezes se perde um pouco, mas é um preço muito caro. É preciso estar atento ao nosso jovem, porque ele dá sinais muito claros, né, de desmotivação para o estudo,
né, de desinteresse pelas coisas, estados depressivos, dormindo muito, né, sem interesse, alimentação ou comendo muito, né, que algumas substâncias despertam mais o apetite, outras substâncias tiram esse apetite, né, de acordo com a natureza e as características da droga. Então, esses comportamentos são evidentes. Se você pensar, eu atendo muitas famílias, né, e aí eu vou fazendo perguntas, elas, não, mas isso está acontecendo. Não, mas isso já aconteceu. Talvez não se deu conta ali. E aí tem um aspecto que eu queria contar para vocês. Então, espera só um pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, conversando com a Iraci Genésio Caetano, assistente social e psicoterapeuta. Ela tem um segredo para contar, mas ela conta depois do intervalo. A gente volta já. Até já. Voltando com o nosso Band Entrevista de hoje, ouvindo Iraci Genésio Caetano, assistente social e psicoterapeuta. A gente está falando sobre saúde mental. Para usar um termo aqui jovem, como a Bárbara é tão jovem, a Iraci deu um spoiler, né? no bloco anterior. Você ia falando de quem mesmo, Iraci? Deixou todo mundo curioso. Pois é. Eu queria aproveitar a oportunidade, né? Eu agradeci até a oportunidade, porque assim, todos nós temos o que a gente chama em psicologia de mecanismos de defesa. Nós nos defendemos de algumas situações, porque senão a gente não dá conta emocionalmente de algumas coisas. E na área da dependência química e da codependência, isso é muito recorrente. São vários mecanismos de defesa. Eu posso deslocar aquela situação. O Edson que tem problema, eu não tenho, né? É um mecanismo de defesa de deslocamento. Então, dentre os vários mecanismos de defesa, o de negação é o mais importante, que atinge o dependente químico e a família. Até porque, Bárbara, tem gente que diz assim, eu tomo uma cerveja por dia, isso, ou eu fumo um cigarro por semana, eu não sou um dependente. Não é isso? O que ele fez? Ele reduziu, ele minimizou o seu uso. Eu até costumo dizer para as famílias, né? Teu marido bebe? Não, uma cervejinha. Então, ele bebe, filha. Seu filho usa drogas? Não, só maconha. Uhum. Então, qual que é a tendência? É reduzir, é minimizar, porque a dor emocional de não saber o que fazer com aquilo é muito grande. Então, esses mecanismos de defesa, Bárbara, é que impedem a pessoa de tomar uma atitude na hora certa. Eu estou vendo, mas eu não quero ver. Entendi. Eu não sei o que fazer, então eu nego. A família nega e o dependente nega e a sociedade nega. E aí o tratamento, o desenvolvimento acaba ficando muito prejudicado ao passar do tempo. Porque aí ele evoluiu muito no uso, nas perdas, né? Nas modificações do seu cérebro, e aí vai ficando cada vez mais difícil. Você falou de perda do trabalho, perda do namorado, perda das relações sociais, aí é uma sequência, né? Uma sequência, perda da dignidade, né? Perda do desejo de fazer as coisas, perda do respeito dos amigos, das pessoas, porque no início do uso é tudo muito legal, todo mundo quer fazer o uso junto, mas quando aquele começa a se destacar, que é o famoso sem noção, né? Não sei se ainda se fala essa expressão, né? Aí ele é deixado para lá. Então ele vai perdendo, né? Perdendo espaço, perdendo dignidade, perdendo os estudos, enfim, né? E como recomeçar? Muita gente pode estar assistindo a gente, está passando por um tratamento ou vendo um filho, um marido, um irmão, dando esse primeiro passo, mas a gente sabe, né? Nossa sociedade, infelizmente, tem muito preconceito. Então, para um ex-dependente químico, para uma pessoa em tratamento conseguir emprego, não é a mesma coisa. Uma pessoa que voltou de um transtorno mental no trabalho, tem aquele histórico, né? Ficou afastado por depressão 6 meses. O novo contratante já olha. Como dar esse primeiro passo ou até um alerta para quem está contratando nesse momento, abrir um pouco a cabeça, né? Perfeito. Eu, quando contei para vocês a minha experiência nesse trabalho, grande parte desse trabalho é junto às empresas. E eu
é uma satisfação imensa ver quantas empresas estão investindo nesses programas. E aí, uma das coisas que a gente faz, que as empresas fazem, é estabelecer programas de prevenção de recaída e de reinserção social desse indivíduo. E eu tenho o prazer e a honra de trabalhar nesses programas. Então, são reuniões constantes, né, com terapeutas como eu, com psicólogos, acompanhamento psiquiátrico, para evitar que o indivíduo retorne, né, retroaja na sua decisão. Então, é muito importante o acompanhamento, o tratamento. Muitas vezes um familiar interna um indivíduo, um filho, alguém da sua família. Ai, graças a Deus, resolveu, já internou, já teve alta. Não, está só começando, porque ele vai precisar ressignificar a sua vida, ele vai precisar mudar de comportamento, ele vai precisar talvez mudar de amigos, às vezes mudar de parentes, pessoas muito próximas que também fazem uso. Você percebe quanta coisa precisa ser modificada? Iraci, eu relacionei algumas pessoas aqui, ó, Heath Ledger, que fez sucesso aí com o Coringa, Michael Jackson, Whitney Houston, Amy Winehouse, Bruce Lee, Jimi Hendrix, Marilyn Monroe, cada um do seu jeito, até o Sigmund Freud está na minha lista aqui. Cada um do seu jeito teve um problema com um medicamento. Não é só gente famosa. Qualquer um, tem gente que eu não citei aqui, que certamente está nos vendo agora e que pode estar enfrentando um problema. Pode ter se reconhecido e está enfrentando um problema, né? Então, a gente sempre fala, existem as drogas legais e as drogas ilegais. E medicamento é quando você maneja a quantidade, né? Maneja a dose ao seu bel prazer, você já está usando o medicamento como droga. E, infelizmente, é isso que acontece com muitas pessoas. A hora que você foi lendo as pessoas famosas, eu pensei num aspecto que eu falo sempre. A doença é absolutamente democrática. Ela não respeita a condição social, se ele é artista, se ele tem dinheiro. Então, medicamento também, eu me lembro bem da situação do Michael Jackson, também é utilizado. Todo mundo leu na reportagem o desespero com que ele pedia para o médico aumentar as doses. Propofol, né? Isso. Então, ele vai perdendo o controle, né, daquele uso e vai querendo aumentar por conta própria a quantidade do seu uso, e aí a dependência vai se instalando e vai ficando cada vez mais difícil. Aliás, a dependência de medicamento é uma das condições mais difíceis de serem tratadas. Às vezes é mais fácil você lidar com um usuário de cocaína do que com uma pessoa que usa um Rivotril, que usa um calmante. É muito difícil, porque é um uso legal, um uso autorizado, que muitas vezes foi receitado, né? E aqui não vai nenhuma crítica, nenhum profissional médico, mas é muito importante que se compreenda a psicodinâmica desse indivíduo em relação ao seu uso de medicamento. Mas tem que se ter muito cuidado. Além do que, Bárbara, as pessoas se automedicam, né? Elas vão na farmácia, antes do profissional, ela fala, eu já sei do que eu preciso, já sabe dose. Né, com o maior índice de automedicação no mundo. A gente tem essa mania de a gente dá o diagnóstico para a nossa doença, vai na farmácia, compra, depois vai no médico, o médico fala outra coisa, a gente reclama. Esse médico não é tão bom, porque eu não estava com isso, eu estava com outra. E como identificar isso, né? Quem está vendo a gente muitas vezes está lá com a receita, está tomando um medicamento para dormir. Quando é que ela fala, bom, passei desse limite, preciso me alertar, ou quando ainda está dentro de uma margem de segurança, quando que a gente começa a ter um problema com o uso de medicamento? É muito parecido com o uso de qualquer outra substância, porque a ideia da medicação é um auxiliar, é um apoio para que o indivíduo vá se fortalecendo e consiga retomar as suas atividades de maneira normal. Quando ela vai percebendo, essa pessoa vai percebendo que ela não consegue resgatar, por isso que tem que ser acompanhado de uma terapia, de um acompanhamento dessa natureza. Ela vai percebendo que ela não consegue voltar para as suas atividades normais, né? Que boa parte da vida dela ela leva ou usando ou buscando como usar, né? A gente já teve situações de pessoas correrem em pronto-socorros mais que um ao dia para buscar a medicação. Então, essa pessoa já está bastante comprometida. Minha mãe sempre comenta comigo, minha mãe tem 60 anos, vou contar a idade dela, ela não vai brigar comigo, porque Dona Neida, a senhora viu, né? A senhora viu, né? Ela já assumiu os cabelos brancos, ela tem muito orgulho. Mas uma coisa que ela sempre comenta comigo e me chama a atenção, quando eu comento sobre algum conhecido, ou vejo na rede social uma pessoa que está com dependência química e é muito jovem, ela fala assim, Bárbara, engraçado, na minha época era o álcool,
que será que aconteceu? Ela comentou vários amigos morreram com 30, 40 anos por problemas no fígado, pelo excesso de álcool. Hoje a gente ainda tem o álcool, mas são jovens, cada vez mais jovens, consumindo drogas sintéticas, experimentando drogas heroína, que é uma coisa que era muito difícil o acesso a... Como é que aconteceu, Iraci, nessa transição? Outro pulo do gato, vai dar tempo de falar? 1 minuto, hein? Pode dar o spoiler, que a gente já vai para o intervalo. Tolerância. A pessoa vai desenvolvendo tolerância, mas a gente fala então mais profundamente. Esse é o primeiro Band de entrevista com spoiler, gente. Nós estamos aqui improvisando. Tá ficando bom. A gente vai para o intervalo e volta já. Até já. Voltamos com o último bloco do nosso Band de entrevista de hoje, falando com Iraci Genésia Caetano, que é assistente social, psicoterapeuta. Quando o programa é bom, passa rápido. Você estava falando de quem mesmo? De tolerância. Tolerância. Porque a sua mãe tem toda a razão. O álcool, como uma droga legal e acessível, ele satisfazia esse vazio, essa necessidade que o indivíduo tinha. Mas existe um aspecto da dependência que é a tolerância. A pessoa vai desenvolvendo uma tolerância no sentido de ter que obter cada vez quantidades maiores para obter o mesmo resultado do início. E aí ela aumenta ou quantidade ou qualidade. Como que é isso? Ou é do fermentado para o destilado, da maconha, por exemplo, para a cocaína. Então, ela vai potencializando essas substâncias, às vezes mistura com medicação, porque vai desenvolvendo tolerância e aquela quantidade ou aquela substância já não traz mais o alívio antigo. Até que ele vai ver que não tem nada mais que traga o alívio. Agora, Iraci, você disse que trabalha muito com empresas. Agora, deve ser uma saia justa espetacular quando o chefe descobre alguma coisa e fala o quê agora? Eu vou falar com o pai do funcionário? Como é que eu faço? Exato. Como é que ele faz? Isso é outra coisa importante que eu quero contar. As empresas têm cada vez mais aderido a programas de prevenção e tratamento da dependência química. Então, ela tem um programa que tem uma política definida, ela tem critérios, tem diretrizes, então, e tem um fluxo. Então, esse chefe, por exemplo, ele é orientado quem ele deve buscar se ele perceber alguma alteração na produtividade do indivíduo, no comportamento. Não vai perguntar se ele bebe, se ele deixa de beber, mas olha o desempenho. O desempenho está mudando, esse programa estabelece uma equipe multiprofissional, orientada, capacitada, e ele procura, olha, eu estou com um funcionário que eu estou percebendo alterações. E aí essa equipe atua e encaminha para tratamento e depois reintegra esse indivíduo. Isso vale para ansiedade e depressão também? Também para os transtornos gerais de saúde mental. Também. E o fato da pandemia, as pessoas ficarem mais em casa também, alguns problemas acabaram sendo evidenciados. Às vezes a mãe não percebia o comportamento do filho ou do marido e o fato de ficar todo o tempo em casa acabou despertando esse lado também, potencializando, né? E também as pessoas lidaram com muita tensão, muito medo, muita incerteza, não se sabia direito o que vinha, perdendo pessoas, medo da própria morte. Então a pessoa vai ficando desesperada e o desespero para a droga é um caminho rápido e fácil. Acho que se a gente pudesse resumir, né, um pouco desse nosso bate-papo de hoje, independente de quais sejam os sintomas, é importante procurar ajuda. Procurar ajuda. Acho que é esse o resumo que eu também faria, Bárbara. Buscar ajuda. Hoje a gente tem espaços muito importantes, profissionais especializados, grupos de apoio da comunidade, os CAPs. A saúde pública está, sim, estruturada para, de alguma forma, receber essas pessoas e orientar. Muito bem, chegamos assim ao final do nosso Band de entrevista de hoje, conversando com Iraci Genésia Caetano, assistente social e psicoterapeuta, que nos ajudou a refletir um pouco mais sobre saúde mental, dependência química, esses problemas que afetam a família brasileira. Iraci, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer, Iraci, muito obrigada. E obrigada a você aí de casa que acompanhou o nosso papo nessa manhã de domingo. Uma excelente semana. A gente volta no próximo sábado, 7h30 da manhã. Não vai perder.